Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Inovação, um podcast sobre pesquisa e inovação feito de alunos para alunos. Eu sou a Júlia. E eu sou o Pedro. E para esse primeiro episódio, temos a honra de receber o professor, pesquisador e atual reitor do IFMG, Rafael Bastos. Seja muito bem-vindo, Rafael. Eu que agradeço pelo convite, estou aqui à disposição, sempre é uma honra estar participando, tá? E fico muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês, viu? Bom, pode contar mais um pouquinho da sua história? Como é que foi? Então, assim? né, na verdade, em dezembro agora eu vou completar 16 anos que eu sou servidor do Instituto Federal, né? Quando eu entrei no Instituto, eu, na verdade, não chamava Instituto Federal de Minas Gerais, chamava Cefet Bambuí. Eu sou vizinho de vocês, né? Sim. Eu sou vizinho aqui do campus Bambuí. E aí, quando eu entrei, era no dia 23 de dezembro de 2008. E aí, 5 dias depois, criou o Instituto Federal. Então, eu fui contratado naquela época, eu lembro que eu nem ia vir para o Instituto, fui fazer um concurso para acompanhar um amigo, né? E Uhum. naquele momento, eu fiz o concurso para a área de zootecnia, né? Que eu sou zootecnista na área de genética e melhoramento animal, Sim. e passei no concurso. Então, eu tomei posse nessa data, né, em dezembro, e estou desde então no Instituto Federal, né? Passei aí pelo campus Bambuí, fiquei lá 15 anos, né, antes de sair ano Uhum. passado. Fui diretor da unidade 8 anos do campus Bambuí e desde outubro do ano passado, desde o dia 16 de outubro, eu fui nomeado pelo ministro da Educação como reitor do Instituto Federal, né? Então eu tive rodando aqui com vocês Uhum. aqui no campus Piuí. Então a minha trajetória ela vai muito de encontro a isso, né? Sou natural de Viçosa, não sei se você já ouviu falar. Sim. Viçosa é muito famosa pelo doce de leite, né? Pela Uhum. universidade, né? Então eu formei lá em Viçosa, toda a minha formação, mestrado, doutorado foi lá, uma parte na Universidade Federal de Minas Gerais e fiquei um tempo no pós-doutorado na empresa brasileira de agropecuária Embrapa Gado de Leite, né? Uhum. E desde Uhum. então a gente está aí atuando em diferentes linhas e diferentes Sim. formatos do Instituto Federal. Sim. Assim, Rafael, sua formação e experiência na área de zootecnia é bem impressionante, assim. Mas o que te levou a atuar na gestão educacional e, mais recentemente, a se tornar reitor do IFMG? Na verdade, você sabe que tem uma coisa que é um pouco de acaso, que eu não esqueço de jeito nenhum. Um dos conselhos que nós temos no Instituto Federal é o Conselho Superior, não sei se já ouviu falar. O campus ele tem um conselho acadêmico, né, que tem as decisões aqui, que tem as representações Uhum. estudantis, e nós tínhamos no ano de 2012, se não me falha a memória, ia ter uma eleição para Conselho Superior, no IFMG todo. E aí eu lembro que naquele momento estava tendo uma consulta interna dentro do Campus Bambuí. Quem queria candidatar para o Consup. E eu mandei Uhum. uma mensagem para um amigo, né, sobre essa possibilidade de pôr o nome ou não pôr. Uhum. E aí ele pôs meu nome nesses possíveis nomes dentro do conselho que poderia candidatar dentro de Bambuí. Para fazer uma consulta informal, não tinha nada legal. Era assim, quais são os bons nomes aqui? Uhum. E aí eu saí. Falei, agora que já pôs meu nome, não pode ficar muito ruim na votação, não, entendeu? Ver se o pessoal dá um apoio. E eu entrei naquela questão do Consup também. Uhum. E desde que eu entrei também no Instituto lá em Bambuí, no meu primeiro dia, eu já fui para a coordenação de um setor. Porque assim, eu até brinquei que eu ligava, e falei, sua mãe, o negócio é o seguinte, ou eles descobriram que eu sou muito bom, ou o negócio aqui é muito complicado, que já me colocaram. Então eu fui para a chefia de um setor de produção, e depois eu fui eleito como representante dos donceiros de todo o IFMG. E aí, quando você começa a se envolver com conselho, com pautas, com Uhum. demandas, uma coisa foi puxando a outra, né? Sim. Acabou que eu gostei tanto que eu tive também, a minha formação é mais zootécnica, né? Uhum. Tive que fazer uma especialização em gestão pública, né, pela Universidade Federal de Lavras, tive várias qualificações e acabou que uma coisa foi puxando a outra. Então, quando eu Sim. assustei, eu voltei do pós-doutorado em 2015, já fui para a eleição do campus, Uhum. e aí para reitor também foi uma consequência, mas eu falo que é muito assim, é do trabalho das pessoas que a gente teve ao longo do tempo, né? Então, Sim. acaba que foi um misto de várias coisas, né? A gente foi Uhum. buscando, batalhando, e a gente teve a grata felicidade. Eu até brincava quando eu tive aqui, que eu fui candidato a reitor, mas o pior que poderia me acontecer, né, naquele momento que alguns achavam que era perder, Uhum. para mim seria maravilhoso, que era voltar para os meus alunos, Sim. Aham. as aulas, os projetos e tudo que eu faço com muito amor e com muita Uhum. dedicação. Sim. Então, Sim. estava tudo ótimo, mas fui muito levado pelo Sei. processo. Aham. E ao longo dessa sua trajetória acadêmica e profissional, quais foram os momentos mais marcantes, assim, que mudaram sua visão, assim, sobre educação, sobre gestão, sobre, assim, no geral?
Então, eu acho que são vários, né? Porque já tá um tempinho, né? Uhum. Esse ano eu vou fazer 8 de diretor de campus, mais esses outros que eu tiver. Eu acho que o principal é ver que se você pode mudar a realidade onde você está. Então, Entendi. eu, por exemplo, quando eu estou aqui, que eu falo, por exemplo, de refeitórios, na Uhum. verdade, eu falo assim, ó, Rafael, se você correr atrás disso aqui, junto com todos, ninguém faz nada sozinho, é uma possibilidade de trazer uma política pública importante. Então, Sim, quando você se torna gestor, você consegue vislumbrar coisas que antes você não vislumbrava, que entendi. era, por exemplo, bem comum, que é algo muito difícil, né? Trabalhar com Uhum. muita gente não é fácil, não, acho que vocês sabem É. disso, né? Aham. Então, mas ao mesmo tempo, isso se tornou muito prazeroso. Lógico, tem dias muito difíceis, tem Sim. embates muito complexos. Eu já participei de reuniões de 10 horas de votação, né, de Nossa. discussão. Sim. Então, você Aham. começar uma reunião cedo, meio-dia e até 10 horas da noite sobre um tema, mas foram muitos temas. Eu brinco Uhum. muito que eu tô ficando velho, né? Eu fui 2 anos representando os docentes como Consup, e eu fiquei 6 anos como representante do colégio de dirigentes, que são os Uhum. diretores no Conselho Superior do Sim. FMI. Eu vi muitas políticas passarem. Eu vi muitos embates difíceis, muitas discussões, Uhum. e eu sei que algumas foram acertadas, outras não tantas, mas na maioria, com aquela construção coletiva, mudaram a vida das nossas Sim. comunidades. Então, o que é definido lá interfere na vida. Então, Sim. é algo importante demais, né? Então, eu vejo que os melhores momentos são esses que a gente tem a entrega, igual hoje nós vamos ter aqui em Piuí. Eu falo que Sim. para me chamar Uhum. para isso é maravilhoso, mas tem os desafios de lidar aí, ó. Vamos pôr aí, hoje nós temos matrículas, tá? Uhum. 44 mil matrículas, quase 2 mil servidores, Nossa. 18 unidades e os momentos marcantes também que a gente tem que colocar sempre, que é a família da gente, né? Sim, Então, se não certeza. tiver o apoio da família, e também muitas vezes a gente também tem que lidar com esses momentos que não são tão bons também, né? Sim. Porque a gente abre Uhum. mão de muita coisa, mas no final é Uhum. muito bom ver o resultado, igual nós vamos ter Sim. aqui hoje. É. É. E Rafael, quais são, assim, os maiores desafios que você encontrou ao fazer a transição de uma carreira focada em pesquisa e ensino para uma posição de liderança institucional? Eu acho que é abrir mão. Na verdade, eu ainda tenho dificuldade com isso. Eu ainda tenho orientados, não sei se vocês sabem disso, né? Eu tenho meus orientados de projetos de Uhum. estágio, né? Sim. Eu Uhum. trabalho muito em conjunto com a Embrapa, mas acaba que você tem que abrir mão, né? Por exemplo, nos 8 anos que eu tive lá na gestão, eu continuei dando aula, orientava um grupo de estudos que está Uhum. lá hoje, que é o Mais Leite, que nós fundamos ele em 2011, Uhum. né? Então ele continua, submetia muito projeto à FAPEMIG e tinha, vamos dizer assim, essa possibilidade de estar participando mais de eventos. Então, Sim. quando você vai para uma questão, a gente tem que lembrar que a gente é um só, né? Então a gente tem que Uhum. focar. Então, nesse momento, eu tive que abrir mão dessas questões. Tive que passar, virei co-orientador, né, reduzir os projetos de pesquisa, Sim. né, mas, ao mesmo tempo, eu tento não me manter desatualizado. Sim. Então, Entendi. hoje, por exemplo, toda a semana eu ainda tenho uma reunião com o meu grupo de pesquisa, Ó, que é o que bom. pessoal da Embrapa, das Sim. associações, Uhum. que é a minha parte de genética e melhoramento, mas eu não consigo participar igual eu participava. Sim. Então, é escolhas, né? Uhum. Mas eu espero, o que eu me preocupo é assim, não fique desatualizado. Quando você retornar, você vai estar pronto aí. E esse momento vai acontecer. Sim. É o, Uhum. estou reitor, mas eu sou professor e Uhum. adoro, mas é um desafio, viu? Tem hora quando eu assusto, eu estava ontem escrevendo um prefácio de um livro que me Ó. convidaram. Mas eu falei assim, tipo, que ideia, Rafael. Você tem pouca coisa para fazer, mas é algo que a gente gosta e também não perde de vista, né? A Uhum. extensão também é algo que eu gosto muito. Sim. E isso que eu acho que é o mais importante. Sei. E assim, como reitor, qual que são suas principais metas assim, para o FMG e como que você enxerga o papel da instituição no desenvolvimento das comunidades locais, né, igual você falou? Sim. Então, nós temos, eu acho que a gente tem que ter muita coerência a palavra, né? Uhum. Quando eu tive aqui visitando, a gente fez um levantamento dos principais pedidos nas unidades. O que Uhum. precisava? Por exemplo, o campus Piuí, vamos falar aqui localmente, Uhum. né? Os campos avançados, eles pediam para ter uma estrutura mínima. O que é uma estrutura mínima? É ter um ginásio, é ter um Sim. restaurante, é ter salas de aula de qualidade, laboratórios. Uhum. Então, por isso que eu tenho colocado muito essa questão da consolidação. Entendi. Se eu conseguir, nesse período de tempo, entregar o mínimo para essas comunidades, porque o grande problema é o quê? Tem campos que têm uma estrutura muito boa e outros não. E é o mesmo aluno. Você, tudo bem, você é FMG Campus Piuí, o outro é FMG Bambuí, mas sai escrito o Uhum. quê? IFMG. FMG. FMG.
Então, o principal desafio que eu tenho é diminuir essas distorções, essas Entendi. diferenças que tem entre as unidades, que é ao colocar. E é um desafio, porque quando alguns colocaram, achavam assim, poxa, Rafael, você vai fazer tudo para a sua unidade de origem, né? Muita gente pensa isso. Uhum. Pelo contrário, isso na verdade me policia mais fazer tudo para todo mundo. Entendi. Então, todos os nossos projetos é tentando atender as 18 unidades, é tentando caminhar. Então, o nosso desafio é consolidar minimamente a estrutura das unidades e dar condições para vocês estarem fazendo projetos, Sim. para ter os espaços, para a formação integral do nosso aluno do Instituto Federal. E eu estou vendo que está um bom caminho, né? Mas demanda realmente um esforço grande aí aos órgãos, mas está caminhando bem. E assim, Rafael, quais estratégias você considera assim fundamental para aproximar ainda mais os estudantes dos projetos de pesquisa e inovação no IFMG? Eu acho que um primeiro ponto que a gente tem colocado, nos últimos anos a gente investiu aí que é o equilíbrio, né? Uhum. Nós temos que focar muito nas pessoas. Sim. Então, quando a gente começa também a faltar esse equilíbrio, né, pensar, por exemplo, eu falei muito de infraestrutura de obra, né, Uhum. mas eu tenho que focar nas pessoas. Então, quando você possibilita que um aluno participe de uma visita técnica, quando você faz investimento no laboratório, que ele possa estar indo, quando você cria editais, os mais diversos possíveis, esse aluno começa a acreditar que ele pode ir para outro local, porque é o seguinte, nós fazemos para o mundo. Eu sei que nós estamos na nossa cidade, mas o aluno tem que ter confiança para ele poder ir além. Vou dar um exemplo, algo que nós estamos lutando que é muito difícil. Que o aluno do TEC, por exemplo, possa ir numa internacionalização. Para ele é um mundo que se abre. É difícil porque são menores de idade, a gente sabe da legislação, mas a gente tenta criar essas possibilidades, né? Inovação, participar de eventos de inovação. Tivemos semana passada a Olimpíada de Inovação, o resultado, mas a gente também tem que criar essas possibilidades. A curricularização da extensão é um caminho, né, que é criar principalmente para graduação, nesse caso, da curricularização de extensão. Então, é investir nas comunidades. E é um desafio porque não temos um recurso suficiente, tomamos decisões que são sempre injustas. Sim. Se for perguntar assim, de escolher duas coisas que precisa, isso já é injusto. Então, a nossa ideia é realmente ter esse investimento nas pessoas e criar os editais os mais diversos para que vocês vejam um mundo fora do campus e da cidade que vocês estão. Sim. Assim, com o avanço rápido assim, de inovação, de tecnologia, como que você vê a importância de aulas, por exemplo, de informática, algo voltado assim para a área, né, de tecnologia, dentro de instituições, assim como no FMG também? Eu falo que o Instituto Federal ele tem uma grande vantagem. Eu não sei se você sabe quantos campos existem igual esse aqui do Brasil, você sabe? Não. São 682, estão sendo criados mais 100. 782. Se você for pensar, eu falo isso como alguém que veio de uma cidade de pequeno porte como essa aqui. Quando que vocês viriam uma estrutura como essa que vocês têm acesso na sua cidade, no interior? É muito difícil esse tipo de investimento, esse tipo de colocação. Então, o Instituto ele tem aquele papel de promover. Vamos dar exemplo, falou de inovação, de empreendedorismo, né, de startups, né? Isso tudo, quando você vê, numa cidade como essa, o Instituto geralmente é o principal promotor desse processo. Então, nós temos um papel que é diferente na capital, muitas vezes, porque já tem um outro viés, mas no interior, esse investimento ele acontece. Se for perguntar quantas impressoras 3D tem, quantas de corte a laser tem, tenho certeza que em algum lugar como o Instituto, ele é uma referência. E aí tem uma outra coisa também importante. O Instituto, quando ele amplia, as pessoas acham que é só pessoas. Quando você aumenta o tamanho da sua unidade, cria cursos e outras possibilidades, você também amplia o capital intelectual da cidade, que é a forma de enxergar a sociedade e também tentar promover que o comércio local mude, né? Que se cria outras possibilidades e acaba que o Instituto se torna uma referência, né? Então aqui, por exemplo, vocês, se quiser fazer uma graduação hoje aqui na região, pode. Antes era muito mais difícil. E a inovação hoje é uma realidade, não tem como colocar. Nós fizemos agora uma certificação, que é CERN 1, né, que é a certificação de inovação. Conseguimos a resposta. Isso é importante demais para os nossos ambientes de inovação, mas é o que eu falo. Não é só criar um ambiente de inovação, ele tem que produzir resultado para a sociedade. Então é um caminho sem volta. Né? Então não tem muito o que pensar. E tem um outro projeto, mas isso é um pouco mais ambicioso, que é colocar dentro dos projetos do curso a inovação. Todos. Todos. Que é também tipo uma curricularização da pesquisa e inovação. Mas aí é um projeto para outro, bem lá na frente, né? Nós estamos por etapas.
Uhum. E agora falando mais sobre orientação, Rafael, qual conselho você daria para jovens que buscam seguir uma carreira acadêmica ou no setor público, assim como você fez? Olha, eu acho que o primeiro ponto é, eu vou dizer uma frase que eu ouvi muito, que o aprendizado e o conhecimento eles faz na sala de aula e fora da sala de aula. Então, o primeiro ponto, né, eu acho que é o básico, é você se dedicar àquilo que você se propõe, mas Uhum. buscar também conhecimento fora. É tão importante conciliar esses dois. Então, eu vejo que durante a minha carreira, vamos dizer assim, esse trabalho todo, lógico, me dediquei, fui um bom aluno, Sim, isso aí, ok, né? Mas também busquei outras oportunidades fora. Então, sempre tentei me manter aberto às oportunidades que parecia e também ter muita paciência, né? Com tudo que sim. acontece ao entorno, que as coisas vão acontecendo. Mas buscar, né, e ter essas atividades extra classe, vamos dizer assim, é um passo importante. É igual Entendi. vocês estão aqui agora, né, me Sim, entrevistando. Uhum, Eu tenho certeza que vocês já aprenderam um monte de coisa aqui, já sim, tiveram sim. oportunidade de ter falas, entendimentos, construções, processos. Porque eu falo muito, né, tem um aprendizado formal que é importante, mas também tem aqueles soft skills, né, que eles sim, falam, né, Uhum, que é trabalhar em grupo, que é conseguir se articular e ter outras habilidades que são importantes para sim, hoje, que é muito diferente do que eu vivi, né? Então isso também é um outro passo importante. entendi. Sim. E você tem experiência, né, em diferentes áreas, funções, assim, que habilidades que você acredita serem essenciais para os jovens desenvolver desde cedo para ter mais sucesso em suas carreiras? Olha, eu acho que uma coisa que era importante, que eu fazia muita questão, assim, com os meus alunos, eu vejo hoje, é colocar, vamos dizer assim, como protagonismo do processo. Vamos dar Uhum. exemplo, vocês estão aqui agora, vocês são protagonistas do processo. Vocês encontraram comigo, vieram aqui, mostraram tudo, apresentaram, estão Uhum. conduzindo todo o processo, com todas as questões que isso implica, mas isso já traz uma bagagem para vocês. Porque não adianta você dizer assim, vou acordar amanhã 30 anos de experiência. Não vou, você tem que viver. E eu sim, acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que ter. Essa construção e esse trabalho que é importante, né? Que é Entendi. saber lidar com os desafios e também com as situações. Por exemplo, se eu tivesse que agora, sei lá, não estou falando que vai acontecer, não, por favor. uhum, Desligou aqui, deu um problema. Como que vocês vão reagir a esse processo? Então, também se saber lidar com as situações do dia a dia é uma forma de crescimento Sim. pessoal. sim, Então, essa construção, isso vai desde uma leitura, desde um evento, desde uma participação. Então, como eu disse, para hoje, essas características elas são importantes, né? E também se envolverem da melhor forma possível aí nessa construção que é desafiadora, né? Porque Sim. você tem que viver. E muita coisa, às vezes, você não está preparado para viver. Mas Sim. vocês vão ter que viver. É. E eu acho uhum, que isso também chancela muito, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, muitas as empresas, né, e até mesmo outras instituições, elas têm colocado muito o que o aluno constrói ao longo do tempo. Quando eu vou ver alguma pessoa, você vai ver o que ela viveu, o que ela construiu durante o seu período. Não adianta, Sim. por exemplo, eu estou no curso. Chegou lá no final, você vai falar assim: nossa, mãe, deu azar, não teve nada. Não, é uma construção sua. Então, quando um aluno ele sai do instituto, eu falo que ele carrega o nosso diploma, ótimo, mas ele carrega tudo que ele viveu desde o primeiro dia. E se eu perguntar para vocês do primeiro dia para agora, eu espero que vocês tenham mudado, Com certeza. sim, né? Então isso já é o primeiro passo, né? Mas são habilidades e outra coisa, tem habilidades que são vai mudando muito, né, o mercado, o que exigia anteriormente, o que exige Sim. hoje, o dinamismo, né, saber lidar com várias tecnologias. E eu tenho certeza que vocês vão saber, né, ter esse feeling, né, Sim. para estar uhum. descobrindo os melhores passos. E, Rafael, na sua opinião, qual é o papel do FMG em ajudar os estudantes a identificar e desenvolver assim as suas vocações? Como o ambiente educacional pode apoiar essa busca? Então, eu acho que o Instituto ele tem um grande desafio. Né? Primeiro, quando antigamente, né, eu sou mais velho que vocês, obviamente, né? Hum, Nós tínhamos muito aquele negócio dos testes vocacionais, né? Sim. Tinha essas coisas para ver qual que é. Uhum. Primeira coisa, vocês têm um desafio muito grande, porque quando vocês fazem uma escolha do técnico, é uma escola muito nova. É. Muitas vezes você não tem consciência. Quando você está na graduação já é difícil, sim. né? E antigamente você tinha uma coisa que uma escolha é quase um pacto eterno, né? Você falou, ó, Uhum. escolhi isso aqui, e o erro muitas vezes não era permissível, né? Então, hoje existia uma pressão muito grande nesse sentido. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é que o Instituto, ele é aquele que dá um norte para vocês. A Sim. gente dá os caminhos. A escolha é de vocês, Sim. né? Sim. Só que vocês vão sair com base para ter mais certeza nas escolhas.
Quando foi criado o técnico integrado, não sei se vocês sabem disso, até 2004 não tinha o técnico integrado. Hoje tem um desafio porque ele é dividido, né? Tem a parte propedêutica e a parte Sim. integrada. A ideia era fusão para quê? A propedêutica dá o embasamento do conhecimento para vocês e a parte técnica vocês saberem. Só que essa é a formação do cidadão para o mundo do trabalho. A gente forma vocês para o mundo do trabalho. O que é o mundo do trabalho? O mundo do trabalho é tudo. Mas vocês vão ter essa formação para a escolha. Então, o Instituto hoje, ele tenta ter as duas bases. A parte técnica muito forte. Tanto é que os nossos alunos, quando saem do técnico, têm muita facilidade na graduação, né? Em outros caminhos que eles tenham, né? Então, fala assim, ó, quem entra no Instituto, quer fazer continuar no técnico, trabalhar, tá tudo bem. Quer para graduação, tudo bem. Para pós, tudo bem. Para o mercado do mundo do trabalho, tudo bem. Então, cabe a nós dar a melhor formação dentro dessa possibilidade. E também ter o conhecimento, entendimento que vocês não vão aprender tudo no curso. Tudo. Mas vai ter um bom embasamento e a gente fica muito feliz que vocês tenham tido um resultado muito bom em diferentes processos, né? Então, o Instituto tem um grande desafio que é preparar vocês para o presente e para o futuro. Sim. Se você pudesse conversar com o Rafael de 20 anos hoje, o que você iria dizer para ele? Deixa eu te falar, eu fiz um negócio tem um tempo, não sei se vocês já tentaram fazer. Vocês já tentaram ler e-mail de vocês há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, o que vocês escreveram? Não. Eu peguei o meu e-mail da época de graduação, como eu escrevia, o que eu fazia, o que eu falava. Então, assim, eu mudei muito. Porque, ó, se você for pensar, é de um curso de agrária, né? É um curso muito tradicionalista, né? Sim. Eu tinha uma visão muito tecnicista do processo. E hoje eu vejo aquilo lá, quando eu pego lá para escrever, nossa, você escreveu isso, você fez isso, aí você começa a refletir como a gente vai mudar. E esse é que é o entendimento, né? Então, se eu pudesse voltar no passado, eu acho que eu não mudaria nada, porque a gente também, assim, goste ou não, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Lógico, nós vamos ter alguém que vai apoiar, precisa, pode trocar ideia, etc e tal. Mas eu acho que se eu pudesse voltar no passado, eu falaria assim, fique tranquilo, vai dar certo. Não se preocupe com os erros, faz parte do processo. É isso. Acho que é Por isso. Muito enquanto é isso, né? obrigado pela Muito presença. obrigado. A gente ficou muito feliz de você ter Sim. tirado um pouco do seu tempo para Que a estar gente sabe aqui. que é difícil você arrumar um pouquinho de tempo. Então, gente, meninos, eu que agradeço vocês, desejo muito sucesso no projeto, no caminhar de vocês. Fiquei muito feliz pelo convite, né? Isso é muito bom, estar próximo de vocês. Estou lá na reitoria, fica o convite, gente. Ó. Quem não sabe, a reitoria fica lá em Belo Horizonte, no Buritis. É péssimo porque não tem aluno lá. Então, eu adoro quando eu vou nos campos, porque é aqui que acontecem as coisas, né, que a gente precisa. Então, eu estou sempre à disposição, fico muito feliz aí. Espero ter contribuído Com aí, certeza. né, com a minha entrevista aí. Estou sempre à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Então é isso, gente. Obrigado por assistirem esse episódio. Até o próximo. Tchau. Tchauzinho, gente.